muito mesmo. Você também de casa, né? Já deve ter recebido bastante. Mas nós vamos continuar e receber muito mais, porque Deus quer falar conosco essa noite. Eu creio. E vamos receber o pregador da noite, o pastor Flávio. E vocês possam erguer suas mãos aqui para esse servo de Deus, para esse vaso. Nós possamos orar por ele, pela vida dele. Não pela palavra, que ele já é santa, né? Mas nós, os vasos, precisamos, né? Senhor Deus, Pai de misericórdias, graças te damos, Senhor Jesus. Ó Deus, neste momento, Pai, queremos ouvir um pouco mais de ti, Senhor. Deus, eu te apresento a vida do pastor Flávio, Pai. Esse vaso, Senhor Jesus, esse servo de Deus, Pai. Usa, Senhor Deus, o teu vaso. Usa esse instrumento, Senhor Deus, para que tu venha falar através dele, Pai. Deus, abençoa, Senhor Jesus, e use, Pai, a mente dele, seus lábios, seu coração, Senhor. Que ele possa, Senhor Jesus, transmitir, Pai, aquilo que tu queres falar conosco essa noite, Pai. Ó Deus, que nós, Senhor Jesus, estejamos atentos àquilo que tu queres falar conosco nessa noite, Pai. E que possamos, Senhor Jesus, não ser somente ouvintes da tua palavra, mas praticantes, Pai, dela. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco essa noite, Pai. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém. Graças a paz, irmãos, boa noite. Realmente eu concordo com o que a irmã Cris falou. Se nós fôssemos agora para nossas casas, já estaríamos grandemente abençoados por essa noite. Mas o Senhor tem algo para falar aos nossos corações nessa noite. Eu queria, antes de começar a falar, a gente vai ter uma explanação da palavra de Deus começando hoje. E aí a gente vai concluir na quarta-feira que vem, tá? A gente vai tentar falar pelo menos uma introdução hoje de um assunto que eu acredito que o Hamilton vai já soltar aí. Mas a gente vai falar um pouco sobre esse tema aí que você vai já ler aí, tá? E eu queria também agradecer ao povo que está em casa, né? Deus abençoe você está ligado aí no nosso culto de hoje. Eu lembro de uma história que um rapaz foi... Pode se sentar, irmãos, por favor. Eu vou fazer igual o Valmir, né? Deixar vocês em pé não, né? Mas havia um homem foi no médico, né? Ele chegou no médico e disse assim: e aí, doutor, o que eu tenho? Aí o doutor disse: você só tem 3 minutos de vida só. Aí ele: mas doutor, o que eu posso fazer em 3 minutos? Ele disse: rapaz, só dá para fazer um miojo, ó, porque é a única coisa que dá. E aí a gente vai tentar ir em menos de 10 minutos aí falar alguma coisa, dar uma introdução daquilo que a gente vai tratar com vocês. Mas o tema é isso mesmo, Milton? É isso? Que está aí ou eu escrevi errado? Só um minuto. É porque eu escrevi em grego, mas tá bom, tá tranquilo. Gênesis capítulo 21. Gênesis capítulo 21, irmãos. Por favor, abra sua Bíblia aí. Hoje nós vamos falar um pouco sobre... O tema é Desprezados de Deus. Abra aí sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 21. Nós vamos estar lendo aí do verso 1 ao verso 5 e depois vamos lá para o verso 9. Gênesis capítulo 21, do 1 ao 5. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: visitou o Senhor Sara como lhe dissera, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado
de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Aí vamos lá para o verso 9. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual lhe dera luz a Abraão, caçoava de Isaque. Disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Parece isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal, por causa do moço, e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando, errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Verso 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. E daí onde está? Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhes Deus os olhos, viu ela um poço d'água, e indo ele encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Amém? Até aí, amados. Queridos, a gente vai falar um pouco hoje sobre o propósito de Deus na vida de Agar e de Isaque. Você já conhece a história de Abraão? Até mais do que, eu acredito, até mais do que a história de Agar e também a história de Ismael. E se a gente fosse resumir aqui a história de Abraão com Sara, está lá em Gênesis capítulo 16, fala do chamado, né, do chamado de Abraão, o capítulo 12 fala do chamado de Abraão. Depois você pode ler em casa toda aquela história, né, de que Deus chegou para Abraão e disse: Abraão, você vai ter um filho, e dele, da sua geração, da sua descendência, tu serás o pai de uma grande nação. E lá no capítulo 15, no capítulo 12, começa a história de Abraão. E no capítulo 15, começa ali a promessa de Deus a Abraão. Ele prometendo um filho, de que ele seria pai de um filho. E aí teve toda aquela história, né, já que ele era avançado de idade. E aí, ela também já era avançada de idade também. Então eles começaram aquele processo de duvidar de que Deus iria fazer aquilo que ele tinha prometido. Será que ele vai? Será que não vai? E aí a gente sabe da história também de Sara, quando resolve dar um jeito, ou seja, dá uma força para o Senhor, e ali oferece a sua serva, a sua empregada, né, ao seu marido Abrão. Até então era Abrão, né?
E aí ele coabitou com Agar e nasceu uma criança chamada Ismael. E nesse estudo que eu queria tratar com vocês é justamente a história de Agar e a história de Ismael. Duas pessoas que aparentemente não tinham projeto nenhum, porque Deus não tinha prometido nada para Agar. Agar entrou numa furada, numa situação constrangedora, porque Sara tinha resolvido dar uma força para Deus, né? Eu vou te ajudar, Deus, aqui. Na verdade, ela falou mais ou menos isso para Abraão, né? Abraão, vou ajudar o teu Deus, vou dar aqui para você a minha serva, e aí ela vai te dar um filho. E se você ler lá, na primeira parte desse texto, que fala sobre o nascimento de Ismael, que está lá em Gênesis capítulo 16, fala claramente que Abraão não achou dificuldade nenhuma em aceitar essa situação, né? Ele disse para Sara, tá bom, Sara, eu vou fazer e eu não vejo problema nenhum nisso. E aí ele coabitou e aí deu um filho a Abraão. E quando eu estava meditando, amados, nesse texto que nós acabamos de ler aqui, eu pude ver aqui que Deus, ele tinha um propósito também na vida de Agar, na vida de Ismael, seu filho. Talvez você possa pensar assim, Deus não sabia que ia acontecer isso, Deus não sabia que Sara iria resolver dar uma ajuda para ele, mas a questão é que Deus, ele sabia que ia acontecer tudo isso. E essa história aqui, gente, eu fiquei impactado meditando nesse texto, o quanto Deus, ele ama pessoas que não têm um propósito específico que ele determinou. Quando eu li esse texto, eu vi o quanto Deus cuida daqueles que ele guarda, daqueles que ele ama. Aí você pode dizer assim, como a gente ouve muito por aí, né? Mas Deus não tem propósito e plano e projeto nenhum para Agar e Ismael. Porque Deus tem com Abraão. Porque Deus tem com Sara. E a gente daqui para ali ouve, né, crentes se empolgando, dizendo, eu sou filho de Abraão, né? Eu sou filho de Abraão porque eu sou filho de Deus, eu tenho fé. Querendo ou não, tem isso. Nós somos descendentes de Abraão. Mas por que nós somos descendentes de Abraão? E a gente vai ver tudo nesse estudo que eu preparei para vocês. A gente vai ver que, na verdade, os descendentes de Abraão é todos aqueles que um dia decidem ter uma aliança com Deus e Yahvé. Todos aqueles que decidem ter uma aliança com Deus e Yahvé são descendentes de Abraão verdadeiramente. Sabe, amados, eu fiquei pensando, eu fiquei analisando nesse texto, eu entendi uma coisa. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Quando Jesus veio ao mundo, havia uma religião, que era o judaísmo. Que era descendente dos hebreus, né, que veio lá de trás, toda aquela situação toda, o povo hebreu, o povo de Deus, que eram descendentes de Abraão. Mas se a gente for fazer um estudo bem claro na palavra de Deus, a gente descobre que Deus tinha um plano com o povo de Israel, assim como ele também tem um plano com todas as nações da terra. A gente sabe que Ismael
deu origem ao chamado povo árabe, né? Que é hoje representado pelos muçulmanos, não é isso? Então, a religião hoje que mais cresce no mundo são os muçulmanos. O Islã, nos últimos anos, tem sido a religião que mais cresceu no mundo. Aí eu pergunto para você, os judeus vão para o céu? Os judeus vão para o céu? Aí eu pergunto para você, os muçulmanos vão para o céu? Na verdade, só vai para o céu, gente, quem reconhece Jesus como único e suficiente Salvador. O que aconteceu com Abraão lá atrás, ele deixou de ser alguém que amava outros deuses, servia uma religião, para se entregar totalmente àquele que era o Deus verdadeiro. Porque quando Deus chegou para Abraão, ele já era uma pessoa religiosa, não sei se você sabe. Mas quando ele chegou, quando Deus se apresentou para Abraão, Abraão já tinha sua religião. Já tinha uma devoção. Mas Deus teve que tratar com ele. Então eu entendi aqui nesse texto que Deus usou o exemplo de Agar e de Ismael para derramar o seu amor a todas as nações. Nós podemos dizer que Sara e Abraão precisam, assim como a sua linhagem, precisam de Deus, assim como Agar e Ismael e a sua linhagem também precisa de Deus. Na verdade, Deus, ele tem um propósito de salvação para todos. E a gente não pode dizer que é só o povo judeu que era um povo amado por Deus. Eu lendo esse texto, eu vi o quanto Deus ama aqueles que são considerados gentios. Aí se você parar para pensar, vamos ser sinceros conosco mesmo. Nós somos descendentes de Abraão, ou de Isaac, ou de Agar e de Ismael. Se nós somos considerados gentios, nós podemos dizer que somos, nós fazemos parte também do grupo de Agar e de Ismael. Por quê? Porque nós somos considerados para Deus como gentios. Eles eram gentios, eles eram desprezados. Mas o mesmo amor que Deus derramou para os judeus, derramou para os gentios, derramou para Sara, derramou para Agar, para Ismael, com o propósito de salvar a todos. E aí, olha só o que diz aqui no texto, que nós acabamos de ler aqui. Principalmente na segunda parte do texto aí, Eu lendo esse texto aqui, eu vi uma das ações de Deus mais amáveis na palavra de Deus. Quando Deus chega para Abraão, no verso 12 lá, Gênesis capítulo 21, verso 12. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Aí no verso 13, primeiro ele trata com Isaque. Aí no verso 13, a partir do verso 13, ele trata com Ismael. Ele diz, mas também do filho da serva farei dele uma grande nação, por ser ele teu descendente. Aqui Deus está dizendo que ele tinha um propósito para aquele povo. E a gente acredita que Deus tem um propósito com o povo com o povo árabe, com os muçulmanos. Eles precisam vir ao encontro do Senhor Jesus. A gente precisa pregar tanto para judeus quanto para os árabes, para os muçulmanos. Sabe por quê? Porque se um judeu não se converter ao cristianismo, e a gente usa até uma expressão para isso,
que é um judeu messiânico, ele não vai para o céu. E eu posso dizer, eu não sei, o irmão Barroso deve saber mais do que eu. Eu não sei a porcentagem de judeus não messiânicos. Se você vai, por exemplo, em Israel, lá está cheio de judeus que servem a um Deus Jeová, mas eles não acreditam que Jesus era o Messias. E se você discutir com ele, ele vai dizer que Moisés é até maior do que Jesus. Eles prestam culto até a Moisés do que o próprio Jesus. Então a gente precisa ser propagadores do evangelho para esse povo também, para o povo judeu. Porque eles precisam vir ao encontro do Senhor Jesus. Então, eu entendo que quando a palavra de Deus estava falando isso aqui para Ismael, para Agar, ele diz assim, ó, verso 14, levantou-se, pois, cadê? Lá a partir do verso 17. Verso 16, 17. Vamos ler aqui. E afastando-se, foi sentar-se de frente à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não farei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Olha o que aconteceu, amados, no verso 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino e fez o quê? Só ouviu? Deixou para lá? Olha o que diz. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. E aí, Deus começa a suprir as necessidades daquela mulher. Por que eu coloquei desprezados de Deus aí, amados? Vamos entender de uma forma mais clara. Volta um pouquinho aí a sua Bíblia aí. E eu vou tentar terminar aqui só com essa introdução aqui, tá? Capítulo 16. Volta só um pouquinho aí para a gente entender melhor. Vamos ler a partir do verso 1. Ora, 16, capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sara. Então Sara, mulher de Abraão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão, depois de ter feito toda a situação lá, parece que ela se arrependeu, né? Aí ela disse assim para Abraão, seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que a concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abraão a Sarai, a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Olha só o que aconteceu no verso 7. Tendo achado o Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, disse-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então disse o anjo do Senhor, verso 9, volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada.
Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebestes e darás à luz a um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Gente, os dois textos que nós lemos falam de duas histórias de uma pessoa totalmente desprezada. No verso 16, quando ela estava grávida. Né? Você já pensou, você pegar uma mulher grávida e dizer assim, vai embora, sem nada, vai embora. E ela pegou com barrigão e foi embora. E aí ela foi desprezada de uma maneira assim que, eu lendo esse texto, eu fiquei imaginando, se Deus não tivesse um propósito nisso tudo, deixaria Agar embora. Deixaria Ismael nascer, sabe lá, ou talvez nem nasceria. Mas eu vi aqui, amados, que Deus tem um propósito de buscar, de alcançar todas as nações. E aí nos estudos que a gente vai compartilhar com vocês, a gente vai ver que a graça, ela veio tanto para judeus quanto para gentios. Em outras passagens diz, quer gregos, quer gregos, quer romanos, quer judeus. E aí o evangelho veio para todo mundo. E aí eu vendo a história de Agar aqui, de Ismael, eu acredito que Deus tem um plano para todos aqueles que um dia foram desprezados pelos homens. Pode falar, meu irmão. Israel é um país muito jovem, tem apenas 73 anos, sim, considerado como nação e com assento a votar na ONU. Dos 193 países que tem a ONU... É mais bebezinha, né? É mais bebezinha. Não, tem ainda a Palestina, que não pode votar, assim, das mais, e o Vaticano e a Groenlândia, né? Mas Israel tem 73 anos, era submissa à Índia, depois ao Reino Unido, e só no Holocausto, né, oficialmente, foram mortos 6 milhões de judeus. Então, eles hoje são em torno de 14 a 15 milhões de judeus lá em Israel, que representa 0,2% da população mundial. Então, dos 7 bilhões aí de habitantes no mundo, eles representam um povo muito pequeno, 0,2%. E dos judeus, que o senhor perguntou, judeus messiânicos, sim, sim. Por exemplo, dos 15 milhões que tem, são menos de 300 mil no mundo todo, os messiânicos. Então, é uma porcentagem muito pequena, daí então porque no Apocalipse dá uma segunda chance aos judeus que não consideram Jesus como seu Salvador, ainda esperam o Messias ainda. Quem for no cemitério São João Batista, daquele lado que dá para Major Gabriel, tem uma parte do cemitério cercada, onde as sepulturas não têm cruz. Então lá, há muitos anos, né, desde que foi inaugurado o cemitério, e aqui em Manaus tinha muito judeu, tem ainda muito judeu, é dedicado aos judeus não messiânicos, então. Sim. Tá? Ok. Tá. Não. Olha só, amados. Obrigado, irmão Barroso. Como a gente pôde ver, né, pelas palavras do irmão, que realmente a gente precisa evangelizar os judeus. A gente precisa falar de Cristo para eles. E se você, eu vou deixar uma tarefa de casa para vocês, tá? Porque a gente vai voltar para esse texto, tá bom? Hoje a gente está meio que corrido, mas eu queria muito que vocês meditassem no livro de Gênesis, capítulo 16, tá? Anotem aí se vocês puderem anotar, ou se você é bom de cabeça. Mas estudem, leiam esse texto. Gênesis capítulo 16 e Gênesis capítulo 21 que nós lemos.
E quando você for ler, você faz uma oração dizendo assim para o Senhor: Senhor, fala comigo na perspectiva de Agar e de Isaac. De Ismael. Fala comigo através dessas duas personagens. E aí a gente vai entrar nesse texto na quarta-feira que vem para entender algumas coisas. E no nosso estudo, a gente vai falar um pouco sobre, que esse texto trata também sobre a circuncisão, que tem a ver com salvação, com aliança, antiga aliança, nova aliança, e a gente vai entrar também nessa temática, tá? Mas a gente vai entender uma coisa, gente, que não me leve a mal o que eu vou falar aqui, mas Deus não tem nenhuma nação preferida. Deus ama todos e tem um propósito de salvação para todos. E Agar e Ismael representa aqueles, e eu sou um deles, que não merecia ser salvo por Deus, por Cristo Jesus. Deus mandou um anjo. Se fosse outro, se Deus tivesse uma nação querida, ele ia deixar Agar morrer lá no deserto. Porque, como eu falei, ela foi desprezada 2 vezes. Uma na sua gravidez, lá em Gênesis capítulo 16, e uma com o filho no colo já. Na segunda, imagine, a primeira vez ela estava gestante. Na segunda, ela já estava com a criança no colo. Mas se você ler, eu vou pedir para você que está em casa também, medite nesses 2 textos. Você vai ver o quanto Deus ama pessoas que talvez não achem que não tem propósito nenhum. Mas eu acredito que todos aqui têm um propósito determinado, predeterminado por Deus. Amém? Vamos orar para a gente encerrar, mas quando você estiver lendo o texto que eu pedi para você estudar em casa, você vai ver uma expressão bem assim, ó. Esse menino que nascerá de você, Agar, ele será igual tipo assim, eu não lembro agora a expressão, mas ele fala assim, tipo um cavalo selvagem, ninguém vai dominar ele. É o cavalo selvagem, você vai tentar dominar ele, ninguém vai conseguir. Aí a gente sabe que essa expressão, ela exemplifica o que é um muçulmano, o que é uma pessoa que é adepta ao Islã. Ele é extremo, ele é totalmente alucinado mesmo, né? E aí, tudo isso a gente vê que nada é por acaso. Deus estava no controle da história, né? E a gente vai entender aqui por que Deus permitiu que acontecesse tudo isso. Para mostrar que Deus tem um propósito de salvação para todas as nações. Amém? Vamos orar? Hoje nós tivemos alguns problemas, né, de técnicos, né, ou de horário mesmo, né? E aí a Cris, acho que foi a Cris, falou sobre a questão de horário, né, trânsito e tal. E eu fiquei pensando ali, eu ia até sugerir, pastor, essa questão do horário, né? Porque eu acredito que as coisas já voltaram totalmente, né? E a gente poderia rever essa questão do horário, né, entre 7 e aí estudar a possibilidade de voltar para 7h30, porque o pessoal nesse horário de 7 horas, eu acredito que muitos estão voltando do trabalho, né? Eu não sei também.
Mas só uma dica, só uma sugestão no caso, para a gente rever a questão do horário, né? Vamos orar? Senhor, obrigado, Senhor Deus, por essa noite. Obrigado porque a Tua palavra veio mostrar, Senhor Deus, que Tu tens um plano de salvação para todos nós. Um plano específico de salvação. E isso envolve os judeus, os gentios, os árabes, os muçulmanos, todos aqueles povos que estão escravos nas suas religiões, nas suas crenças. E desde já nós oramos, ó Deus, por todas as nações da terra. Nós oramos pelo povo indiano, Senhor, que também sofre, mas ao mesmo tempo, Senhor Deus, são inclinados a deuses, falsos deuses, e hoje estão sofrendo as consequências de adorar falsos deuses. E nós, como igreja do Senhor, Deus, nos levantamos nessa noite para orarmos pelas nações, para orarmos pelos povos espalhados por todo o mundo, Senhor. Que essas pessoas que estão dobradas diante de falsos deuses, falsas religiões, possam conhecer o Senhor, possam conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, Teu Filho, a quem foi enviado para nos salvar. Deus, que o Senhor possa nos levantar como igreja, nesses tempos, para buscarmos os perdidos, tanto judeus como gentios, para que possamos, Senhor Deus, evangelizar o maior número de pessoas possível, Senhor. E obrigado, Senhor, porque nós estamos até mesmo talvez na condição de Agar, de Ismael, gentios, mas que foram alcançados pelo Senhor. E hoje nós podemos dizer, conforme a Tua palavra diz lá em João capítulo 1, verso 12, mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de se tornarem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no Seu nome. Nós Te louvamos, Senhor, por essa noite. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Boa noite a todos que ficaram em casa nos assistindo até esse momento. E não perca as próximas programações. Sexta-feira, culto de oração, tá? Para toda a igreja. Vai ser o último culto do mês e vai ser um culto de gratidão. Nós queremos convocar toda a igreja. Se você quiser vir assistir presencialmente, dê o seu nome para você ser grandemente abençoado. Amém? Que Deus abençoe a todos. Boa noite. Fiquem na paz e até a próxima em nome de Jesus. Na sexta a gente